Aula de Geografia, professora Karine. Pessoal, nossa palavra de hoje está em Números 6, 24 e 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. A nossa aula de geografia de hoje, dessa semana, continua sendo ainda região Nordeste e hoje nós vamos falar sobre a população e atividades econômicas. Então vocês acompanhem aí com o livro de geografia na página 84 e 85, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui a região Nordeste. Vamos ver como que se formou, né, a população da região Nordeste. Nós temos aqui duas gravuras para vocês observarem, tá? Uma que nós já usamos na aula de história, que eu gosto muito, que é esse mapa bem artístico aqui do começo do Brasil, onde representa aqui a, a extração, né, do pau-brasil, né? E ele sendo aqui cortado e transportado pelos indígenas, né? E essa outra gravura, né, que tem aqui uma carroça transportando produtos, né, que é muito característica, sendo levada aqui, ó, os produtos pelos africanos escravizados, né, que trabalhavam como escravizados, um carro de boi, né, e eles aqui conduzindo. Isso aqui é uma cena que retrata um pouco do que acontecia no período da cana-de-açúcar, tá? Então, nós temos aqui dois tipos de trabalhadores. Trabalhadores, aqui os indígenas e aqui os escravizados. Bom, aqui nós temos uma informação já a respeito da nossa população. Então, vamos lá. Depois da chegada do colonizador português, iniciou-se então a extração do pau-brasil e o cultivo de cana-de-açúcar. Para a extração do pau-brasil, foi utilizado o trabalho dos indígenas que habitavam nessas terras, que recebiam em troca objetos como espelhos e pentes. Para a produção do açúcar, foi utilizado principalmente o trabalho dos africanos escravizados. Por causa da origem, grande parte da população nordestina ela é mestiça, resultado da mistura entre os brancos de origem europeia, os negros africanos e os indígenas que eram os nativos da região. Mas tem uma presença marcante de negros nessa região do Nordeste. Vamos falar agora das atividades econômicas da região Nordeste. Bom, a população encontra-se distribuída irregularmente pelo território da região do Nordeste. E as áreas de maior concentração de pessoas estão próximas ao litoral. Vocês estão lembrados que nós falamos isso na aula passada, né? Que a região tem a região do sertão, que é a região mais castigada pela seca, né? Pelo clima árido. Então, pouca água, pouca vegetação, pouca plantação. Então, os meios de vida são mais difíceis. Então, onde ocorre a maior concentração de pessoas? Junto ao litoral, que é onde tem maior infraestrutura, maiores condições, né? O Nordeste foi a região mais rica do país até o século XVIII. Então, o que, que nós vemos aqui? Que primeiro teve um grande crescimento, né, até o século XVIII. Do século XVIII até o século XX, teve um período aí que deu uma estagnada, né? Desde 1970, a região vem passando por um novo período de crescimento econômico, incentivado por ações do governo, como isenção de impostos para empresas que lá se instalarem, melhorias na infraestrutura, como estradas e portos, e na geração de energia. Muitas indústrias se instalaram na região e o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo vem gerando trabalho e renda para a população.
O sertão e a agricultura. O crescimento econômico da região Nordeste também está ligado ao desenvolvimento de atividades agrícolas. Em muitas áreas do sertão, como nos municípios de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, desenvolve-se o mais importante polo de agricultura irrigada da região. Lá são cultivadas frutas como uva, melão e manga, graças à utilização das águas do Rio São Francisco. Por meio de bombas, a água do rio é captada e jogada em canais que chegam até as áreas plantadas. A maior parte da produção é exportada para os países da Europa. Alguns projetos do governo vêm ajudando também pequenos produtores que não possuem um rio perene, como o Rio São Francisco, né, em suas terras, a enfrentar os longos períodos sem chuva, com a instalação de cisternas. A água armazenada é utilizada para beber, cozinhar, regar a plantação e matar a sede dos animais de criação. Observem nessa imagem aqui, gente, onde tem esse círculo aqui, ó. Tá vendo aqui uma estrutura? A cisterna. O que vem a ser a cisterna? A cisterna é como se é um reservatório que fica no chão, né? Cavado no chão, quase como fosse um poço, né? Em muitos lugares aqui chamam o poço de água de cisterna. Só que no caso é um reservatório. Em vez de ser uma caixa d'água que fica em cima da casa, ela fica um reservatório aqui no chão. Por quê? Porque se vocês observarem, os períodos de chuva, eles são muito pequenos, né? Mas o que eles fazem aqui, ó? Eles fazem uma captação da água da chuva no período das chuvas e deposita nessa cisterna. Então a água da chuva, ela não fica desperdiçada, ela fica armazenada e ela serve para cuidar então da casa, da plantação, dos animais, tá? Para servir trabalhos de higiene, tudo durante o período da seca, quando diminui toda a questão da água, a água tem, eles possuem uma água armazenada aqui nessa cisterna, tá? É um meio como tem de desdobrar a questão da seca, né? Bom, pessoal, agora esse assunto aí ele era assim um tanto quanto curtinho, mas nós vamos aqui fazer uma atividade, tá? Vocês têm atividade na página 85 e depois na página 86 e 87 tem um assunto bem interessante que se chama leitura de imagem. Vocês estão vendo aqui essa gravura? Nós já falamos sobre isso aqui, ó, na aula de ciências. Quem lembra o que significa isso aqui, ó? Essas torres. Essas são as torres para gerar energia do que? Energia eólica, energia dos ventos, né? É um tipo de energia renovável, energia limpa, tá? É a energia que ela é produzida, energia elétrica produzida através do movimento da força dos ventos. Então, o que acontece? É aquela ligação que existe entre uma disciplina e outra. Então, agora aqui na aula de geografia, nós vamos fazer uma atividade que está relacionada com o assunto que nós vimos lá em ciências. Olha que fantástico. Então, vocês vão ler aqui, vocês vão ler o enunciado, vão observar a figura, né? Vão lembrar lá da aula de ciências e vocês vão responder as atividades, então, que estão nas páginas 86 e 87. Olha que bacana. É isso a nossa aulinha de hoje. Revisa o assunto a respeito da população e da economia do Nordeste. Presta bastante atenção nessa questão do desenvolvimento da agricultura, tá? Que isso é muito importante. Os métodos que eles utilizam, então, para conseguir produzir, né? Conseguir se manter, são dois aí. Agricultura irrigada, né? Que foi citado, e o que? A cisterna. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Revisa se precisar. É isso, façam essa atividade aí com bastante atenção. E se vocês quiserem ir lendo o próximo assunto, que vai ser falado na próxima aula, é bacana, porque daí quando a professora for explicar e for comentar, vocês já estão com as ideias aí borbulhando na mente de vocês, tá? Um bom trabalho para vocês, fiquem com Deus!